leitura em áudio deste livro é dedicada a todos os irmãos de minha vida profana, e não profana, e também a todas as nossas colaboradoras amorosas. Que a verdade seja dita a todos os ouvidos e que quando a verdadeira e amada mulher de respeito surgir e impor o merecido amor e respeito que ela tome a atitude para com o namoro, noivado, casamento, no mais esta é a verdade. Atenciosamente, Renato Combe, Miguel R.C. Introdução. Senhores, leitores dos livros #Clube dos Homens, é com imenso prazer e agradecimento que escrevo estas páginas a vocês, e com esperança de que muitos coloquem em prática nossas regras, nosso estilo, o que, com toda a certeza, irá acrescentar muito a você, não só com as mulheres, mas como na vida. Para falar tudo o que eu gostaria de falar, o livro ficaria com mais de 400 páginas, por isso dividi em duas partes, resumidas, de uma forma que proporcione uma leitura rápida e agradável, tentando expor todos os pontos principais. A segunda e terceira parte do livro já encontra-se disponível em nossa editora. Não me considero professor ou expert no assunto, também não tenho uma fórmula infalível para sedução ou sucesso na vida, irei mostrar as ferramentas para você, mas o seu sucesso depende unicamente de você. Irei mostrar a vocês o meu ponto de vista sobre as coisas, assim como todos viram em minha página do Facebook, J.F. Rosa, e muitos que começaram a utilizar a minha filosofia de vida, melhoraram muito, tanto na vida amorosa, quanto na profissional. Timidez, vergonha ou o medo de perder é maior que a vontade de ganhar. Nós iremos quebrar essa timidez e essa vergonha, tenha fé e força. Nesta obra, estou apenas expressando a minha própria opinião a respeito dos assuntos falados na página J.F. Rosa e blog Clã dos Lobos. Não irei ensinar ninguém como usar a mulher, jamais isso, mas como existem fases na vida, irá ter a fase em que casaremos, constituiremos uma família, mas não agora. Para você que é solteiro e jovem, não tem por que apressar as coisas, tudo tem o seu tempo para acontecer. Tentarei ensinar como você deve se portar em determinadas situações, estamos querendo ensinar como você pode, apenas mudando sua atitude em relação a algumas coisas, você pode se tornar um alfa, um homem persistente. Desejável e, acima de tudo, confiante. Tenha confiança em você mesmo, esse é o primeiro passo para se tornar um alfa. Muitos que irão ler esse livro, irão adorar, outros irão odiar, é a lei da vida, não se pode agradar a todos. Porém, disse um sábio homem uma vez, um homem que nunca muda de opinião, em vez de demonstrar a qualidade da sua opinião, demonstra a pouca qualidade da sua mente. Mudar e evoluir faz parte da vida de todo homem, e, desde o início dos tempos, os que se adaptaram às mudanças e à evolução, são os mais fortes, são alfa. Um homem sem confiança em si mesmo, tem um lugar garantido na friend zone. Este é um conhecimento para a vida toda, não é só para um conquista. E pegar mulher, quando você namorar vai ser assim, quando você noivar vai ser assim, quando casar vai ser assim. Para aqueles que irão realmente se esforçar, irão tentar mudar de atitudes frente à vida, e frente às mulheres, as melhores mulheres, devem ser dos homens que mais se esforçam para consegui-las, mesmo que seja necessário tornar-se um cafajeste para conseguir. Sim, senhores, mulher, em sua essência, prefere os cafajestes, depois escrevem livros, frases, músicas dizendo que todos os homens são iguais, que não prestam, apesar de ser o cafajeste a quem elas procuram. As mulheres sempre desejam o que não podem ter e não podem controlar sempre. O homem certinho é o homem que merece as melhores mulheres, porém ele nunca as terá, porque não é isso que elas não querem uma vida morna, sem adrenalina, rotina, tédio, elas querem aventura, coração acelerado, sofrimento, emoção. Então, cabe a todos os homens certinhos recorrerem ao maior talento que temos, a capacidade de nos adaptar a todos os ambientes. No decorrer do processo de criação deste livro, muitas pessoas me perguntaram se o livro seria puramente sobre sedução e conquista. De fato, irei contribuir para a sua vida de conquistas. Escrevi muito sobre o assunto, mas não ensinamos somente isso, ensinamos, principalmente, sobre comportamento, situações, como uma simples mudança de atitude, como a de ser uma pessoa que se impõe, e como, somente com isso, já poder mudar a sua vida. O que você busca? Tornar-se um macho alfa, não se trata somente de pegar mulheres,
pois um verdadeiro homem não desperdiça sua vida somente para correr atrás de mulher. Você deve conquistá-las, mas espero poder ajudá-lo a se tornar algo maior, tanto nas suas conquistas, como naquilo que você se esforça, seja no trabalho, nos estudos, cuidando da sua família. A vida não é só conquistar mulheres, não é acordar com uma diferente todo final de semana. É bom aproveitar essa fase, mas você tem que estar preparado para o futuro. Todas suas experiências têm de transformá-lo num homem melhor, e repito, confiante. Eventualmente, uma hora ou outra, todos iremos nos envolver mais do que deveríamos com alguma mulher, mas se estivermos preparados, podemos fazer dar certo, e não iremos virar um fantoche que faz todas as vontades dela. Sendo um homem confiante, conseguirá ter um relacionamento no qual você não seja um babaca, um pau mandado, e isso vai fazer com que a sua mulher ame e admire você. Ela não vai querer trair, porque o melhor homem ela já tem em casa. Existem outros leitores que querem saber como ter um relacionamento maduro e saudável. Não se preocupem, irei falar sobre isso também, e todos terão suas respostas, desde como lidar com aquele amor platônico, quem só procura por diversão, quem precisa superar um relacionamento e precisa recomeçar, mas esqueceu como é recomeçar. Vivemos em um mundo onde as coisas já vêm com data de validade, assim serve para os relacionamentos também. Muito poucos relacionamentos vão para frente e duram, e muitas pessoas ficam perdidas quando o término acontece, mas isso é só parte da vida, você deve aceitar e superar a situação. Eu não faço essa afirmação, porque sou mal amado, porque sofri ou algo do tipo, já passei por muitas coisas sim, e no final todas elas passaram. Mas está uma visão geral da sociedade do século XXI. Na verdade, existe uma geração de filhos criados só pelas mães, filhos de pais separados, e por isso acabam criando uma aversão a relacionamentos. Não se escuta mais alguém dizer que sonha em casar. Não estou generalizando ou falando que você não deve fazer isso, mas é o que está acontecendo. Aqueles que suprem um amor platônico por sua colega de trabalho, amiga, estão estacionados no limbo, mais conhecido como friendzone. Passam dias ouvindo ela falar sobre o outro cara. Este, provavelmente, seja um leitor do hashtag Clube dos Homens, alguém que não se deixa envolver tão fácil. Fica ali ouvindo que todos os homens deveriam ser como você. E onde fica a coragem de abrir a boca e se impor em falar sobre o que realmente deseja? Reaja, homem. Você não nasceu para ficar ouvindo os problemas dos outros. Concentre-se na sua vida. Largue mão de gostar de quem só o vê como amigo. Agora vocês podem perguntar: quem eu penso que sou para falar sobre isso? Acredito ser apto a escrever sobre o assunto, porque eu sempre fui um cafajeste, relacionei-me com muitas mulheres, tenho orgulho de dizer que sempre com as melhores, exceto no carnaval, quando era mais jovem. Nos dias de hoje, tenho pavor de carnaval, eu quero as melhores mulheres, e não vou encontrar nesse tipo de festa. Como eu disse, a vida não é só mulheres, nos negócios sempre fui meu chefe, tudo isso porque nunca me conformei com pouco, e sempre tive confiança para ir atrás do que eu quero, e você também deve ser capaz de conquistar tudo o que quer. A vida muda o tempo todo, e em certa fase da minha vida, eu mudei meu lado cafajeste. Eu fiquei noivo e iria casar, 2 anos de noivado, quando a minha empresa, por consequência de pessoas desonestas e um pouco de imaturidade da minha parte, veio a falir. Vi meu mundo desabar, e sem explicação, do dia para a noite, vi todos os planos acabarem, os amigos, a mulher que eu achava que me amava, todos me abandonaram. Quando um navio está afundando, ratos e mulheres primeiro, não é? Não tive onde me apoiar, me senti perdido, e é por isso que esse livro está aqui para você, independente do que você esteja buscando. Hoje, vejo como uma lição, pois me custou caro saber em quem confiar e quem era verdadeiro. Fui até o inferno e voltei, lidei com isso e superei. Se eu fui capaz de superar algo assim, você também é. Não foi nada fácil, mas o importante é saber que isso é a vida, essas coisas acontecem com todos. Quando pensei em escrever este livro, eu nem ao menos ia falar sobre relacionamentos, mas, enquanto escrevia, li notícias, em uma semana, de 2 jovens que se mataram, porque foram rejeitados. Isso é tão egoísta, infantil, não existem palavras para isso, covardia, acho que seria a melhor palavra.
Vocês têm de aprender a serem fortes, não importa o que aconteça, essa é a sua vida, e ela passa rápido, por isso construa uma base sólida na sua vida chamada confiança, e também muita dedicação, determinação de nunca se render, nunca desistir, que o resto virá com o tempo. O conceito de macho alfa é algo complexo para se explicar somente com este livro, por isso esse conceito irá se completar na próxima edição. Mas colocarei alguns pontos que eu acredito que sejam essenciais. Falarei um pouco da minha vida profissional, somente para mostrar que, se eu fui capaz de conseguir tudo que eu sempre quis, e não uma vez, mas 2 vezes, você também é. Isso foge um pouco do conceito do livro, mas pode servir de inspiração para alguns que procuram ter mais confiança em seus projetos e seus trabalhos. Conceitos iniciais. Quando estiver conversando com uma mulher, procure ouvir mais do que falar, deixe que elas falem. Não se aproveita muito, mas é assim. Mulher é movida por mistério, o encantamento acaba quando ela descobre tudo sobre a sua vida, quanto menos ela sabe da sua vida, mais ela estará envolvida. Quando for presenteá-la com flores, por exemplo, ela sempre vai te pedir flor, e é aí que a maioria erra, a maioria dá um buquê gigante. Nunca mais ela vai se agradar com menos que aquilo, sempre vai ter que ser maior, e da próxima vez vai precisar de um caminhão, nada mais estará bom. Então, sempre dê uma rosa, e não quando ela quiser, mas sim, quando você quiser. Cortesias demais também enchem o saco da mulher, abrir a porta do carro. Um outro exemplo clássico, eu particularmente abro a porta do carro para a mulher, mas na situação certa. Você vai buscá-la em casa para ir jantar, quando ela está vindo, você desce do carro e vai abrir a porta dela. Ridículo, isso é excesso, não precisa disso. Agora vocês estão saindo do restaurante, de mãos dadas, agora sim, você vai até a porta do passageiro e abre para ela. Se está chovendo, você deve descer do carro e buscá-la na porta de casa com um guarda-chuva. Isso não é cortesia, é educação. A fêmea em si é movida pela espera, ela vê os machos duelarem, para escolher o mais forte, e o reino animal ensina. Pega o exemplo da leoa, fica ali parada, olhando os machos lutarem até a morte, e depois fica com o vencedor. Para que esquentar a cabeça com uma mulher, se no mundo existem quase 10 mulheres para cada homem, não necessariamente sexualmente ativas, mas é uma estatística. Hoje em dia não é necessário duelar até a morte, mas a maioria dos homens precisa se afirmar, perante si próprio e a sociedade, então bancam camarote, festas, presentes, carros, um monte de coisas desnecessárias, algumas vezes gastam o que não tem. E na maioria das vezes, a mulher depois de sugá-lo, sai com alguém que ela mal conversou na festa, ou seja, o comedor. E nós somos os comedores, não precisamos de merda nenhuma para conquistar as melhores mulheres. Se formos analisar, isso vem do instinto do macho, até no reino animal tem isso. Não é só o homem que faz loucuras para conquistar a fêmea. Há um pássaro australiano, chamado de pássaro arquiteto, vi isso num documentário do Discovery Channel. Para conseguir uma namorada, o pássaro constrói uma casa, colorida e bem elaborada, ponto diferente dos ninhos tradicionais que fazem para guardar ovos no alto da árvore. A construção do macho é feita no chão, empilhando galhos que formam 2 paredes com um espaço no meio. Esse espaço abriga a fêmea, que observa o macho oferecer frutas, flores e objetos coloridos do lado de fora, como se fossem joias ou algo de muito valor. Se vocês virem esse passarinho, verão que ele se parece com muitos babacas bajuladores que conhecemos. A fêmea fica numa árvore, olhando 4 babacas, construindo as casas. Então, ela escolhe uma das 4. Tem de ver a cena, limpam, vão e buscam acessórios, como se fossem joias, florzinha, tampinha de garrafa. Você acredita que ela desce, olha casinha por casinha e escolhe. Daí ela entra na casinha, e o bicho quase se mata. Nesse momento, os outros abandonam a casinha, porque não conseguiram a fêmea, 30 dias construindo, e só no outro ano para conseguir uma companheira. Nem na natureza os machos conseguem perceber quem está no controle. Por quê? Afinal de contas, quem tem um teto para morar nessa situação? Um mês trabalhando, ela entra na sua casa e o chama de pobretão e vai para a casa do outro. Ainda não se sabe por que isso conquista a fêmea, mas cientistas desconfiam que, quando ela vê esses objetos distribuídos de maneira uniforme, presta mais atenção nas frutas e flores oferecidas pelo macho.
Além de caprichar na construção, o pássaro precisa dançar e fazer uma boa serenata. Se a fêmea entra no ninho e não gosta do espetáculo, nada feito, ela visita a construção de outro macho e torce para que ele seja um bom partido. Um completo babaca. As mulheres deveriam estar correndo atrás de nós, perante a lei da oferta e da procura, pois existem poucos homens para tantas mulheres. Para você ver como somos fracos, existe tanta mulher e, muitas vezes, nos deixamos abater por causa de uma. Porque é assim que elas exercem o controle sobre nós, pela emoção, porque fisicamente jamais poderiam competir. Quantos homens se matam porque acabou um relacionamento, e isso? Porque no homem o sentimento da perda é muito mais forte. Como os homens cortejam demais as mulheres, elas sabem que, no momento em que forem largadas, no momento em que saírem, vai ter outro em cima, trovando, e elas são adaptadas à espera. Se ligar, ela não atender, é porque está testando você. Nesse caso, uma maneira de quebrar esse jogo é, quando encontrá-la, não falar nada de imediato, mas quando tiver a oportunidade fale. Eu liguei aquele dia e você não atendeu. Daí ela vai dizer: ah, eu estava ocupada, ou alguma desculpa qualquer. Então, você fala: engraçado, quando a conheci, achei que, ao menos, você fosse uma pessoa educada. Amigo, deu pra ela. Ali o joguinho dela se foi, ali você cutucou, vai vir com aquele papo, de não dá onde, e nunca mais ela faz isso. Ela vai sair se quebrando pra atender da próxima vez. E todas as mulheres nascem com isso. Elas usam muito de artimanhas, chantagens para conseguir as coisas, como a punição do sexo, por exemplo. Como a mulher pune o homem? Com a falta de sexo. E é nesse momento que você deve aprender a lidar com greve de sexo. Isso é um desafio, dominar a sua libido, torna-o mais forte, você procura, e ela vai negar sexo, está com a famosa dor de cabeça. O cara normal, enfurece e se revolta, e deixa ela tomar o controle do jogo. Já o macho alfa entende o jogo, e vira para o lado e dorme, e se bobear ainda faz um carinho, mas não a procura para sexo por uns dias, faz o mesmo, nem que morra escabelando o palhaço. Alguns dias vão passar, então vai ser a vez dela procurar você, pois mulher também tem vontade, e aí é a nossa vez. Negaremos, alegaremos falta de vontade, estresse, qualquer desculpinha que você possa pensar. Como o homem está sempre pronto para o sexo, ao negar, você vai parecer que está satisfeito sexualmente, dando a entender que tem outra. Assim, você tem de ser forte para aguentar, mas tenha certeza de que ela nunca mais vai fazer isso. Nunca mais ela fará essa brincadeira, porque ela vai sentir a mesma coisa que sentimos antes. Tem que ter cabeça forte para lidar com mulher, uma mente fraca torna o fantoche dela, vai ser o dominado, o macho provedor. Numa relação, existe o dominado e o dominante, você tem que dominar, mas não deixar ela perceber isso, e mesclar o seu humor sempre. Você deve gerar dúvida na mulher, jamais certeza. Se ela tiver certeza de que você a ama, ela vai pisar em você, por isso gere dúvidas e nunca certeza. Se ela duvidar que você a ama, aí você será valorizado. Arsenal. A primeira coisa para começar a conquistar mulheres é ficar apresentável. Perceba que qualquer mulher irá conversar com você, se estiver bem vestido e perfumado. Quando você se veste bem, quando você cuida da sua aparência, aos poucos vai se tornando mais confiante. Um bom corte de cabelo, as roupas certas, um pouco de investimento é necessário, mas você está investindo em você mesmo. Olhe dentro do seu armário, o que você tem? Quais suas armas para ir à batalha? Não é necessário muita coisa não, dependendo do seu estilo, um sapato, um jeans e uma camisa, pronto, não precisa de muita frescura, um bom perfume, cabelo arrumado, barba cuidada, essas coisas são básicas, você não pode ter preguiça de cuidar de si mesmo. Faça exercícios, cuide da alimentação, isso vai ajudar você mais do que imagina. Você já parou para fazer as contas de com quantas mulheres você fala por semana? Conquista é um jogo de números, não pense que vai ter sucesso nas duas primeiras mulheres que você for encontrar, e você não pode se deixar abater por isso. Digamos que você tenha uma porcentagem positiva baixa, apenas 10% nas suas abordagens. Você sai sexta e sábado, fala com 10 mulheres por final de semana. No mês, você terá falado com 40 mulheres.
Se você teve respostas positivas de 10%, você vai ter se aproximado de 4 mulheres, uma por final de semana. Você conseguiu, nunca ficará sozinho no final de semana, mas isso demora para acontecer. E durante o seu amadurecimento, você levará não constantemente, mas pense. Nesses casos, conta a experiência, claro, o não é a pior palavra do dicionário, e ninguém deseja ouvir isso. Você tem que adotar um pensamento positivo, um não, às vezes, ensina mais que um sim. É claro que para você ouvir um sim ou não, você precisa sair de casa. Saia da sua zona de conforto, vá à luta, vá se divertir, você tem a semana inteira para cuidar de seus trabalhos, de sua vida. No final de semana, você merece um descanso, e por que não, com uma linda mulher? A arte de ser um cafajeste. Senhores, permitam que eu tente o impossível, deixem-se evoluir, tornem-se conquistadores, ou, se preferirem, cafajestes. O cafajeste a que me refiro, neste texto, não é aquele cara que tem uma mulher e 10 amantes. É aquele cara confiante, que consegue analisar tudo friamente. Não é o cara que nunca ama ninguém, mas é o cara que não se deixa ser controlado por sentimento nenhum. É o dominante de qualquer relação, seja de uma noite ou de uma vida. Somos livres e desimpedidos, não devemos satisfação para ninguém, e por isso temos o mundo inteiro à nossa disposição. Para aqueles que forem colocar em prática tudo o que for descrito nesse manual, durante seu processo de evolução, testes, saídas, situações, podem entrar em contato comigo por e-mail, contando suas aventuras, e eu poderei ajudá-los e aconselhá-los, serei o seu parceiro de balada. É por escrever este capítulo que eu não assinei o livro com o meu nome verdadeiro, afinal eu ainda estou nativa, e não quero que ninguém saiba como eu penso, como eu ajo, e principalmente, as coisas que fiz para conseguir mulheres, coisas que hoje, eu não tenho tanto orgulho em falar. Naquela época da minha vida, quantidade era tudo. Usava todas as mulheres e era frio em questão de relacionamentos. Tinha vantagens, pois jamais sofria por não me deixar envolver com ninguém, era divertido, eu amava mais a conquista do que a pessoa em si, e nunca pensei nas consequências, nunca pensei se a outra pessoa iria sofrer. Conquistar o máximo de mulheres era tudo para mim, isso está no gene de todo homem, desde o tempo das cavernas. Somos programados para nos reproduzirmos com o máximo de mulheres possíveis, e povoar o mundo com nossa prole. Claro que hoje em dia isso não existe mais, vivemos em um mundo moderno, onde não é necessário ter muitos filhos para lutar em batalhas por terra, ou para cultivá-la. O que existe é o desejo, apenas isso. Possuir mulheres, submetê-las à nossa vontade. Quando a conquista era bem-sucedida, a mulher em si perdia a graça. Era a hora de uma nova conquista, viciado na adrenalina de conhecer uma nova mulher, de se mostrar ser capaz de conquistar. Nunca me vangloriei de nada, tenho um irmão, e ele é o único que sabe das minhas conquistas como cafajeste. Discrição é a chave para o sucesso do conquistador, suas conquistas. O que você fez, é melhor deixar trancado em um baú. Você precisa ter uma imagem positiva, e não negativa. Mas, nesse caso, eu irei contar quase tudo a vocês, porque minha identidade está preservada. Apenas uma mulher até hoje, nos meus quase 30 anos de vida, foi capaz de fazer com que eu quisesse mudar meu estilo de vida. Isso eu conto depois, e como vocês devem imaginar, não deu certo. Acredito que, assim como para nós, a conquista, às vezes, é mais emocionante que a pessoa em si, e acredito que muitas mulheres, ao conseguir consertar um cafajeste, também perdem o interesse depois. Cometi um erro primário, mostrei que eu também poderia ser um cara certinho, e eu fui, não trai nenhuma vez, veja, acredito que você pode ter todas as mulheres do mundo, mas quando você decide abrir mão de todas para ter apenas uma, trair se torna algo controverso, trair é uma abominação e uma falta de respeito. Apenas não nos envolvemos sério com ninguém, e por isso somos livres, viver sem saber o que o amanhã nos trará, não é algo tão ruim. A respeito do que errei, foram 2 anos de relacionamento, estava apaixonado, achei que era a mulher da minha vida, e por isso esqueci algumas verdades. Existem algumas verdades sobre as mulheres que vocês devem saber. Destas verdades e regras, cito as principais. Verdade número 1. Mulher gosta de mistério, jamais abra a caixa preta tão fácil. Mulher gosta, acima de tudo, dos cafajestes.
O maior sonho de uma mulher é consertar um cafajeste, portanto, amigo, se não tomar cuidado, antes que você perceba, estará sendo controlado. É você quem precisa dominar as emoções. Verdade número 2. Nunca, jamais, faça planos que somem mais do que o tempo que estão juntos. Se estão juntos 1 ano, planeje os próximos 6 meses, nada mais que isso. Verdade número 3. Elas acham que podem controlar você, elas podem controlar o mundo ao redor delas, mas não deixe que controlem o seu. Verdade número 4. Não espere uma mulher bater na sua porta, querendo sexo. Crie oportunidades, saia de casa. Verdade número 5. Mulheres competem entre si, mesmo sem querer. Quando pegar uma mulher, seja diferente, mostre que você é um cara diferente dos que estão por aí, mesmo não sendo, as amigas irão querer conhecer você também. Se você pegou uma mulher, pode ser a feia, num grupo de 5 amigas, e você foi o cara, ela vai falar para as outras, em menos de 1 ano você pegou todas. Mulheres são extremamente competitivas entre si. Verdade número 6. As mulheres estão descrentes do amor, dos relacionamentos, hoje em dia não precisa mentir muito e fazer promessas que não irá cumprir. Verdade número 7. Se tomar um fora ou pé na bunda, desista. Não queira ficar com fama de coitadinho que corre atrás, esfregue uma mulher melhor na cara dela, é só questão de tempo, até ela correr atrás de você. O cafajeste também tem suas regras, e para você que vai se aventurar nas conquistas, que vai ter mais de uma parceira sexual, deve respeitar essas regras. Regra número 1. Proteção sempre, você não quer acabar com a sua vida pegando alguma doença, nem colocar mais um filho sem pai nesse mundo, seja responsável. Regra número 2. Não fique bêbado, caindo pelos cantos, isso mostra infantilidade, e ninguém gosta disso. Não use drogas, comece mostrando que é um macho alfa, dizendo não às drogas. Se você aceita porque você não quer que seus amigos o chamem de careta, então você já é um merdinha bajulador, sem personalidade, que não sabe dizer não para as coisas que não prestam. Não tenha medo de dizer não, quando você não quer uma coisa você não é obrigado a fazer. Não se deixe influenciar, nenhum amiguinho estará com você quando você estiver numa pior. Droga é como uma bomba relógio, e quando explodir, você estará sozinho. Regra número 3. Crie oportunidades, não desperdice nenhuma, não deixe para amanhã, só o hoje importa. Nos arrependimentos, os homens e as mulheres se diferem por uma coisa. Os homens lamentam pelas mulheres com quem não transaram, e as mulheres se lamentam por alguns homens com quem transaram. Não iremos nos lamentar nunca. Faremos o nosso melhor, sempre respeitando o outro. Regra número 4. Sempre tem assuntos interessantes para falar. Cuidado com a linguagem também, pois gírias, malandragens, essas coisas não funcionam. Pense bem que tipo de mulher deseja atrair, e adapte-se ao momento. Regra número 5. Jamais mude seu jeito, se gosta de videogame, ou qualquer outro hobby, não precisa desistir disso, apenas vista uma máscara quando sair, sua máscara de cafajeste. Quando usar essa máscara, você é uma máquina de pegar mulheres, com falas e assuntos prontos, um roteiro inteiro, e ninguém precisa saber seus gostos verdadeiros. Regra número 6. Não frequente lugares em que você seria facilmente reconhecido. Lembre-se da descrição. Você não quer ser apontado e ter fama de cachorro. Você só quer aproveitar a sua vida. Regra número 7. Leões caçam sozinhos, mas você precisa ter um parceiro de balada. Apenas um. Você não quer chamar muita atenção. Regra número 8. Se beber, não dirija. Sua vida está apenas começando. Não estrague isso. Regra número 9. Tenha sempre um plano de fuga para se livrar das mulheres chatas. A primeira vez que sair após ler esse livro, você deve ir falar com alguma desconhecida. Agora que já sabemos as regras para nos ajudar, cuidamos do nosso visual, é hora de sair e ir à luta. Não fique depressivo se você não tem como comprar roupas de marcas, sapatos caros, perfume importado ou ter um carrão.
Esteja apresentável, porque, afinal, ninguém nas festas pode dizer se você tem ou não essas coisas. Pegue um táxi, vá de carona. Se você não pode sair todo final de semana, saia um. Apenas tente e verá sua vida mudando aos poucos. Você será o herói dessa história. Iremos viver algumas situações e, para isso, fique bem à vontade. Deixe seus pensamentos livres. Deixe a imaginação rolar. Iremos colocar em prática. Iremos para a balada juntos, como parceiros. A maior dificuldade, creio que seja a abordagem, mas se você estiver se sentindo bem, estiver se sentindo bonito, com aquele perfume que todas fazem questão de virar para olhar você, pois mulher adora homem perfumado, vocês não fazem ideia. Ir falar com uma mulher não é tão complicado, de fato, é algo até muito simples, só que, antes de ir falar com alguma mulher, você tem que ter duas coisas em mente, apenas duas, sim ou não, porque é somente isso que você vai escutar, você não vai ser humilhado, você não vai apanhar dela, você não corre nenhum outro risco, exceto se ela estiver acompanhada. No caso de ir falar com alguém, você tem que sempre estar atento se ela não está acompanhada, você não quer confusão, um verdadeiro homem não entra em brigas tolas. Existem 3 bilhões de mulheres no mundo, você não vai querer um olho roxo por causa de apenas uma. Sim ou não, ou você vai sozinho para casa, ou vai com ela, depende da mulher. O bom dos dias de hoje é que as mulheres estão tão descrentes, não acreditam mais em romance e relacionamentos, que elas já nem esperam muita coisa, muitas só querem se divertir, ficar com um carinha legal. Então, já que elas não esperam muita coisa, você não precisa prometer nada, nenhum compromisso, você está ali apenas pelo momento. É claro que, uma hora ou outra, você irá se relacionar, mas esse assunto fica para depois. Não espere que alguma mulher chegue até você, porque elas não precisam disso. Mulher é cortejada o tempo todo, e muitas vezes, vão embora com babacas, porque nenhum cara legal chegou até ela. É preciso juntar, apenas 30 segundos de coragem, estufar o peito e ir até ela, como se isso fosse algo fácil. A timidez limita muito a sua vida, amigo. Você não precisa ter medo de expor suas ideias, pois, se ninguém gostar do seu jeito, azar, você irá se adaptar, mas não precisa mudar a sua essência, os seus gostos. Você apenas vai dar à mulher o que ela quer ouvir. Chegar numa mulher, na sua primeira saída, requer um desprendimento muito grande. Na sua primeira saída, você tem que pensar que não se trata de um sim ou não, mas sim de você tomar a iniciativa, de você passar por cima do seu medo. Puxar assunto, criar autoconfiança. Aconselho até, nessa primeira vez, não tentar nada mais que a conversa. Cria um certo charme e mistério você chegar numa mulher, conversar, ter um papo legal, e não tentar nada, ela realmente vai ficar curiosa. Você também não pode se deixar levar pela bebida, você tem que estar atento a tudo, você está aprendendo. Bebida é um desinibidor social, coragem líquida, e às vezes, você precisa disso para se soltar, mas tudo moderadamente. Eu tomo sempre uísque, e como não quero ir embora cedo, alterno cada dose com uma garrafa de água mineral, pois preciso estar atento sempre, e também. Não chegue perto de mulheres que estão muito bêbadas, você não quer ninguém cansada, se é que me entende. Você tem que manter o autocontrole, e quando quiser sair para beber com os amigos, para dar risada, não chegue em ninguém, preserve-se. Você precisa se tornar um mestre em analisar as situações, não vá chegar em ninguém no início da festa, existem foras pré-definidos, já em situações como essas. Quero dançar um pouco com minhas amigas, ou, você parece um cara legal, mas acabei de chegar. Entre muitas outras desculpas, além de que elas não vão dar bola para o primeiro que aparecer, então, observe o ambiente, existem muitos sinais que você pode captar com facilidade. Percebeu uma mulher olhando e os olhos se encontraram, conte até 4 mentalmente, é o suficiente, pois se seus olhos se encaram um pouco assim, é o sinal. Outra coisa, às vezes, você troca olhares com uma mulher, aí ela se vira, parece que o está ignorando, ela não está não, ela está se mostrando, ela quer que você veja tudo, veja que ela passa horas na academia só para ter aquela bunda perfeitinha. Quando uma mulher o olhar, dê um oi para ela, ela vai te responder com um oi e um sorriso, porque ela jamais esperava que você falasse com ela, ficou surpresa, e isso já mostra que você é um homem confiante.
Cuide muito para não criar uma fama de galinha. Estamos tentando ser o mais discreto possível. Eu particularmente só pego alguém quando estou pensando em ir embora. Não é necessário você se queimar com ninguém. Salvo se ninguém te conhecer, se for numa festa fora da cidade, etc. Falando em festas fora da cidade, esta é uma oportunidade extraordinária, mas também é um tanto quanto difícil, pois em todo lugar existe aquele círculo de amigos, os famosinhos, a galera do camarote, os homens de sobrenome. Se você não tem nada disso, precisa se apegar à ideia de que precisa ganhar a mulher na conversa e se tornar um mestre nisso. Seja discreto, não seja espalhafatoso, faça um estilo cara misterioso, não fale muito sobre você, procure escutar mais do que falar, puxe assuntos que levam a outros, tente desenvolver uma conversa interessante. Teoria do cachorro faminto. Agora eu vou falar sobre uma teoria, como falei antes, sobre quantidade, sobre como chegar em mulher na balada. Esse texto vai fazer você compreender o porquê de ser seletivo e, acima de tudo, discreto. Pense, quando você vai a uma festa, você se interessa por qual tipo de mulher? Qual o tipo de mulher que mais chama atenção? Aquela que está sempre ficando com alguém, toda balada saindo com um diferente, ou aquela que mal se vê conversando com alguém, está sempre com as amigas, mal dá conversa para desconhecido. Qual delas mais desperta o seu interesse? Qual chama mais sua atenção? Vai ser sempre a quietinha, sempre a dificuldade. Qual será o enigma dessa mulher? A dificuldade fascina, tem alguma coisa aí, eventualmente, você vai ter que ir tirar a prova. Agora se acha que não é assim, o inverso, o homem que é muito metido a pegador, mais se queima do que pega a mulher, porque sendo discreto, aí aguça o mistério. Você vai fazer as coisas em off, no público você será o cara que está de boa, que não está passando fome. Para explicar de uma maneira de fácil compreensão, vou usar o que chamo da teoria do cachorro faminto. O cachorro que não come bosta nenhuma, tá sempre chutando lixo, rasga a sacola, vai ali, vai lá, não come nada há mais de 60 dias, tá sempre revirando o lixo, revira o do vizinho, espalha lixo pra todo lado, é lixo todo dia, dorme no lixo e acorda no lixo, anda 100 quilômetros atrás de lixo, não para quieto e tá sempre com fome, só leva lixo pra casa. Por outro lado, aquele que só sai e curte a festa, parece que tá saciado, comeu a semana inteira, quietinho na dele. Agora o cachorro faminto tá ali, seco, revirando lixo, levando lixo pra casa, chuta lixo, cata lixo, pega um pedacinho de osso aqui, um pedacinho de frango ali, tá com as costelas aparecendo e sempre com fome. Por mais que ache um lixo que consiga satisfazer um pouco, logo vai tá morrendo de fome de novo, e vai para outro saco de lixo, revira, mexe, come, mas tá sempre faminto, sempre e pra sempre. Quem passou fome estará sempre faminto, enche o saco só de olhar. Alguém levaria esse cachorro para casa? Jamais. Você abre um pacote para comer biscoito, e o cachorro tá ali, você dá um, ele quer mais, você dá metade do pacote, ele quer mais, você dá o pacote, ele come até a embalagem, e tá sempre pedindo mais. Agora o outro, que só come filezinho em casa, no potinho, está sempre com o pelo bonito, sempre satisfeito, comportadinho, comeu a semana toda, não olha nem pro lado, larga um osso para ele, ele não quer, só come filé. E no potinho. Todo mundo iria querer um cachorro comportadinho desses. E acha que ninguém percebe essa diferença? Isso é o clique que se gera no inconsciente delas. E assim é com o homem que quer chegar em todas na balada. Quem tá observando, porque mulher tem visão periférica, elas enxergam tudo. Quem tá vendo, acha terrível, tem pena, nunca dariam bola pra um cara desses. Pensa, você vai, revira um grupinho de garotas, toma fora aqui, toma fora ali, vai chegando em qualquer coisa que se mova, vê um cabelo comprido de longe, não tá nem aí e já chega, chegando, é espalhafatoso, tenta pegar de todo jeito, usa da força, esse cara é ridículo, nunca pegará nada que presta, irá comer um lixo um dia, mas estará sempre atrás de mais lixo, irá saciar somente o momento, sempre faminto. Agora, o homem alfa, que chega na balada, dá a entender que não falta mulher para ele, que comeu a semana toda, totalmente satisfeito, desperta o interesse das mulheres.
Porém, o cara que quer aparecer, aquele que fica chegando em todas, toma fora aqui, fora ali, súplica aqui, incomoda ali, esse, com muita sorte, só vai atrair um tipo de mulher, que eu chamo de fim de festa, só tem aquela finalidade e pronto. Se você me perguntar em tese, nós estamos famintos, mas agiremos sempre como saciado. Eu respondo que não nos falta mulher, e você deve transparecer isso em todos os momentos. Descrição: não crie para si uma fama ruim, porque depois não conseguirá mudar isso mais. Quando procurar algo mais sério, nunca irá encontrar. Também, novamente lembro, não fique bêbado. Mulher tem pavor de homem bêbado chegando nelas, e você quer se lembrar de tudo o que aconteceu, não quer? Beba moderadamente, e quando for beber, saia de carona, pegue um táxi. Sua vida vale mais que qualquer coisa. Entendeu? Meu irmão é meu parceiro de balada, mas ele não é muito bem sucedido nesse aspecto, pois sempre perde a caixa preta, bebe demais, aí o máximo que consegue é ficar dançando atrás de alguma mulher, fazendo aquela cara de taradaço, e no final, sempre vai pra casa sozinho. Poucas vezes alguma mulher deu bola pra isso. Para os mais tímidos, será um desprendimento muito grande a primeira oportunidade que se apresentar, já conseguir ir falar com alguém. E se quando você for, você travar, não se sinta mal, existirão outras oportunidades. Eu, uma vez, encontrei uma mulher linda numa festa, trocamos olhares a noite toda, quando percebi que seu olhar já vinha acompanhado de um sorriso. Senti que era a oportunidade, aproximei-me dela, super confiante, e quando abri a boca, só o que saiu foi um: "E aí?" Cara, nunca senti tanto ódio de mim mesmo. Ela me olhou com aquele olhar de desaprovação. Não falei mais nada e me retirei. Estava me sentindo mal. As amigas dela me olhavam com desaprovação. Ela já nem me olhava mais. Eu não podia perder. Tomei alguma coisa, bolei um plano, e fui até lá novamente. Se recebesse um não, pelo menos dormiria sabendo que tentei o meu melhor. Oportunidades não se repetem. Você não pode desperdiçar oportunidades, não pode deixar para a próxima vez, ela pode nunca se repetir. Então, juntei aqueles conhecidos 30 segundos de coragem, e fui novamente a ela, confiança um pouco abalada, mas não podia deixar as coisas assim. "Oi, me desculpe por antes, mas quando cheguei perto de você foi como se eu voltasse a ter 10 anos, sua beleza abala e intimida qualquer um. Vamos tentar fingir que eu falei algo como: oi, tudo bem, qual o seu nome?" Hoje, eu já não usaria essa abordagem, porque eu iria querer colocar num pedestal alguém que quero pegar, e de preferência que não fosse muito difícil. Mas foi isso que falei, e deu certo, pois sua postura comigo já mudou. Ela se virou para mim, e começamos a conversar. Era só isso de que eu precisava, afastá-la das amigas. Nessa hora, senhores, você a tem no jogo, e cabe a você desenvolver o assunto e manter a atenção dela. Pelos sinais você deve perceber que ela está afim de você. Agora, só resta mostrar que você é um cara legal, aguardar o momento certo e roubar aquele beijo. Roubar, eu disse, somente babacas pedem por um beijo. Você tem que perceber, se ela está próxima, se está tocando em você. Esses pequenos sinais, não vá querer tentar beijar alguém que nem ao menos se virou para falar com você, aí vai levar um tapa na cara, pois não se pode forçar ninguém, porque o beijo em si não é o que queremos. Queremos alguém para ir embora conosco, alguém para envolvermos. Tenha em mente, amigo, que existem muitas mulheres indo às festas hoje em dia, e todas elas sentem algo em comum, aquele enorme vazio, quando chegam em casa sozinhas, tiram a maquiagem e deitam sozinhas, porque está faltando o homem que presta nesse mundo. Cada vez que sair, lembre-se disso. Você tem que ter em mente que é você quem vai escolher e não ser escolhido. Estamos na nossa primeira noite na balada, ambiente descontraído, bastantes pessoas, estamos bem arrumados, sapato, calça jeans, camisa social, e um blazer, look do homem sério e perfumado. Logo já percebemos alguns olhares, mas estamos apenas começando. A noite realmente é uma criança. Estamos nós dois, parceiros da balada, e a balada que escolhemos é uma casa tradicional, onde toca música eletrônica, e tem outros ambientes. Encontramos uma mesinha disponível, ficamos por ali, observando. Lembre-se, somos leões predadores, somos fortes, somos macho alfa,
assim como um leão atrás da sua presa, aguardamos, cuidadoso, paciente, mortal. Mulheres vão e vêm, grupos de amigas, lindas mulheres, somos discretos, não inventamos passinhos, nem danças complicadas, estamos ali observando, conversando, acima de tudo, estamos nos divertindo, sempre com um sorriso no rosto. Ninguém com cara amarrada na festa é capaz de atrair alguém. Não somos modelos, não temos corpo escultural, não temos rosto de anjo, nem olhos azuis, não somos ricos, nossa grana dá para beber e ir para o motel. Mas quer saber, não precisamos disso para conquistar uma mulher. Temos tudo de que precisamos: confiança, desejo e coragem. Somos misteriosos, só o que nos falta é a famosa lábia. Muitos de vocês não conseguem desenvolver tão fácil uma conversa com uma mulher. Usaremos algumas abordagens, mas após isso, você é que precisará criar o seu roteiro, estará por conta própria. Lembramos que, nessa noite, o objetivo é se soltar, literalmente, tirar o potencial para fora, criar coragem. Temos nosso parceiro para nos apoiar, independente do resultado que tiver na sua primeira balada. Aproveite, esse é apenas o começo. Como falei, crie oportunidades, números. Quanto mais oportunidades, mais os resultados virão. Mas sempre lembrando do cachorro faminto. Passaram-se algumas horas que estamos na balada, sentimos que chegou a hora. Agora, escolher em quem chegar. Não vamos tentar as mais gatas, as que tiveram homens chegando nelas a noite inteira. Ache alguma mulher nota 6, que não foi abordada por ninguém na balada. Ela está com a confiança abalada, se arrumou tanto, comprou vestido novo, e todos chegaram na amiga dela. Ela precisa de atenção, pois a amiga teve toda a atenção a noite inteira. Elas competem mesmo sem querer. As mulheres que não são tão bonitas, ou as mais gordinhas, geralmente são muito boas na cama, porque as lindas deixam todo o trabalho para o homem. Já as feinhas têm que se sobressair de alguma maneira, assim, elas se dedicam mais para agradar na hora do sexo. Então, é nela que vamos chegar. Perceba que não tivemos nenhum olho no olho a noite toda, não pudemos constatar o interesse de nenhuma mulher, mas não é por isso que vamos embora sem ir falar com alguém. Escolhemos o nosso alvo, e nos aproximamos. Nessa hora, você vai começar a sentir o nervosismo chegar, mas não fique desesperado, isso é normal. Pense que é como um músculo, quanto mais você exercitá-lo, mais forte ele se torna. Vai chegar uma hora em que não sentirá nenhuma aceleração a mais no coração, mas, infelizmente, nas primeiras vezes, será difícil lidar com a adrenalina. E agora, amigo, estamos atrás dela na balada, o que faremos? Estou tentando captar como um novato faria. Se você é mais experiente, sabe o que fazer, mas se não é, tente o básico. Coloque a mão no ombro dela e fale algo mesmo que seja trivial. Oi, tudo bem? Ela pode responder ou virar a cara, mas acho que não existe tanta mulher mal educada por aí. Ela pode se virar, responder, e esse é um momento crucial. Você precisa manter a conversa. Pergunte sobre o que ela está bebendo, não a elogie em hipótese alguma, não quer inflar o ego dela. Faça perguntas sobre a sua ocupação, seja gentil, educado, e se a bebida dela estiver acabando, ofereça mais um drink, seja cavalheiro. Ela não precisa saber das suas intenções, pelo menos não agora. Se ela aceitar seu convite, peça para que ela o acompanhe até o bar, e fique por ali. Afaste-a da amiga. Para isso seu parceiro pode ficar conversando com a amiga, ou pode estar ali apoiando. Um parceiro de balada nunca pode deixar o outro na mão. O bom de não chegar na mais top, e de nem ao menos olhar para ela, vai despertar a competitividade dela, pois se sentirá insultada por você ter chegado na amiga, e essa será uma boa oportunidade para um próximo dia. Conversou algum tempo, você pode ter falado coisas verdadeiras sobre si ou não, não importa, só não crie histórias com muita fantasia. Nenhum mentiroso consegue ser bem-sucedido por muito tempo, porque ninguém tem uma memória tão boa para lembrar de tudo que falou, e não se contradizer uma hora ou outra. Apesar de ter conseguido conversar com ela, você não percebeu nenhum sinal. Se a música estiver alta, comece a conversar ao pé do ouvido, tente estabelecer um contato físico, segure o braço dela algumas vezes, quando for falar. Você não vai tentar nada hoje, somente conversar. Se ela gostou da conversa, se ela puxou o assunto, você pode até mesmo pedir o número do telefone dela e dar o seu. Você não vai ligar, não tão cedo, pelo menos.
Hoje em dia, com as redes sociais, você nem precisa pedir o número do telefone, basta adicioná-la, e ela estará ali. Seu parceiro de balada não teve tanta sorte assim, chegou na amiga, e ela nem deu conversa, ele está ali vendo você conversar, talvez, até sejamos nós nessa situação. Vamos avaliar esse lado também, do ponto de vista do amigo que não teve sorte. Abordamos, por exemplo, duas mulheres, e nosso amigo conseguiu desenvolver um diálogo, nós não, achamos a mulher mais snob da festa para chegar, fomos desprezados, azar, tentaremos de novo. Porém nosso amigo está conseguindo, ficaremos por ali apoiando, não o deixaremos na mão. Ele conclui a conversa, e vocês vão para outro lugar da festa, o placar está 1-0. Tudo bem, a minha vez certamente chegará. Eu consegui ir falar com uma mulher totalmente desconhecida, algo que para mim é tão difícil, se mostrou ser extremamente fácil. Marcamos pontos durante a noite, pois fomos conversar com outras mulheres, mas não tivemos um retorno tão satisfatório. Iremos para casa sozinhos, mas felizes, já que estamos evoluindo, estamos nos libertando da nossa timidez. Nosso amigo, por outro lado, conseguiu conversar com outras mulheres, precisamos aprender também, não é feio pedir conselhos, e não serei menos homem por causa disso, pedir sobre o que ele falou, isso é parceria entre amigos. Você agiu certo, se arrumou como manda o figurino, mas não foi capaz de atrair ninguém esta noite, tudo bem. Um dia é da caça, outro do caçador. Chegamos em casa, parece que nada mudou, estamos sozinhos afinal de contas, não é? Aí que você se engana, tudo mudou, você foi capaz de chegar nas mulheres que antes você não tinha coragem, você está evoluindo. Não é só em baladas que você vai encontrar mulheres, acho que mulher para ser levada a sério, você não encontrará na balada. Existem exceções, não me crucifiquem. Eu usei a balada como exemplo, porque é o meu território de caça e estou familiarizado com isso, mas pode ser em qualquer lugar. Procure sair e ir a mercados, shoppings, livrarias, você encontra uma mulher na rua, sente uma conexão, a abordagem é a mesma. Outra noite, novas oportunidades, estamos confiantes, não somos bacabas espalhafatosos, ficamos na nossa, mesma estratégia de antes. Largue mão dessas cantadas manjadas, ninguém vai dar bola para cantadas de pedreiro, por exemplo, as situações evoluem, tem assuntos interessantes. Só porque a garota em quem você vai chegar é nova, não quer dizer que você deve fazer perguntas do tipo, você viu o novo clipe da Beyoncé e tenha sempre assuntos interessantes, pesquise, se esforce. Você tem que ser um pouco criativo nessas horas, comece pelo básico. Tente conhecê-la até ter uma dica do assunto com que deve iniciar. Se ela estuda arquitetura, ou algo que envolva a criação, fale que você admira pessoas criativas, invente uma história, mas nunca se enrole, e lembre-se, estamos falando de relacionamentos de uma noite só, então deixe a criatividade vir à tona. Já fiz várias coisas para conseguir sexo, desde viajar para longe, ou numa época em que eu tinha uma loja de roupa feminina, e eu conheci uma modelo, linda demais, e ela não me dava a menor atenção, então precisei de um asna manga. Inventei um outdoor para uma campanha publicitária para a minha loja, e a chamei para fazer as fotos. Ficaram maravilhosas, e eu tive a chance de mostrar para ela a pessoa que eu era, escolhemos as fotos no apartamento dela, e uma coisa levou a outra. O outdoor nunca foi instalado, mas funcionou uma vez, funcionaria de novo, não? 2 outdoor, nunca foram instalados, mas me renderam 2 modelos lindas. Depois parei com essa loucura de investir tanto só para ter sexo casual, mas o desejo muitas vezes controla você, e você precisa aprender a ter autocontrole. Essas são as armas que eu tenho, você tem que usar as que você tem. Você não precisa de dinheiro para conseguir mulheres, mas se tiver, ajuda muito. Só tive uma estabilidade depois dos 20 anos, e antes, eu pegava a mesma quantidade de mulheres, eu era criativo, ao invés do meu apartamento, levava-as ao apartamento de um amigo que morava sozinho, às vezes tinha que ser à tarde, mas não importava. Alguns de vocês ainda moram com os pais, e por isso têm medo de levar mulher na própria casa, com medo do que os pais irão falar, mas acredito que seu pai vai ficar orgulhoso e aliviado ao saber do seu interesse por mulheres, converse com ele, faça-o ser o seu aliado.
Mas, geralmente, o que está funcionando é ir a uma festa, chegar em alguém, levá-la para casa ou motel, e depois levá-la embora. Isso tem todo final de semana, basta você querer. Logo vai ter uma lista de contatos, e vai ser muito mais fácil ainda. Seja responsável sempre. Quando pedir o carro emprestado ao seu velho, não faça nenhuma burrada. Tudo isso gera pontos, e se você fizer tudo sempre certo, vai ter à sua disposição sempre. Não encha o carro de marmanjos, já falei, um parceiro para pegar mulher é o suficiente. Vamos pensar em um cenário diferente agora. Você não é muito chegado em baladas e confusão. Se você sente um amor platônico, e não tem coragem, e nunca procurou se aproximar da menina, diga-me, como é ser um mané? Você está de olho na sua colega de trabalho, ou da faculdade, e ela te colocou na friend zone. Como diabos iremos sair desse limbo sentimental? Simples, indo direto ao ponto. Se ela não quer, você pelo menos está livre disso. Reúna os 30 segundos de coragem, e vá em frente, espere a oportunidade chegar. Se ela vier de novo com o papo, você é só meu amigo, ou porque todos os homens não são como você, seja direto. Escuta aqui, por tanto tempo eu tenho escutado você reclamando o tempo todo. Estou sendo seu confidente há muito tempo, e se tem algo que percebi, é que você reclama, você sofre, e não consegue perceber que está indo atrás dos caras errados. Estou do seu lado durante os bons e os maus momentos, e você me diz merdas, como, porque os homens não são como eu. Mas que merda você tá me falando? Você quer ter vários homens, ou um homem que vale por muitos? Se não percebeu, estou aqui, vendo você fazer papel de palhaça e esperando uma chance. Mas eu cansei de ser o bom amigo. Eu não sou homem para isso, o que você não enxerga agora, e não dá valor. Existem muitas mulheres procurando por isso. Como você mesma diz, não sou como todos que estão por aí, então larga a mão de falar merda, e vamos jantar como homem e mulher hoje. Gosto da nossa amizade, mas esse negócio de amigo gay não serve para mim. Sou um macho alfa, e não nasci para ficar no banco de reservas. Meu lugar é como personagem